Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas. O Senhor é a sua herança, conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida: a espada, a queixa e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as premissas do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos o Senhor, seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor, e para ministrarem sempre em seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, seu Deus, à semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual a todos os outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, seu Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei as contas. Mas o profeta que ousa falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Quando o Senhor, seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, e quando as expulsarem e ocuparem a cidade e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam as 3 partes da terra que o Senhor, seu Deus, está dando como herança a vocês, e façam nelas vias de acesso, para aquele que matar alguém possa fugir de lá. Este é o caso em que o homem matar outro poderá fugir para lá e para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houve inimizade entre eles, por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar linha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, seu Deus, aumentar seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e der a vocês sobre toda a terra que prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda a lei que hoje ordeno a vocês. Amar o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual que não seja culpado de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo e ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma das suas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador, da vítima, para que morra. Não tenham medo dele, ele, menino de Israel, a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos da divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberam na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que dela tenham posse. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante do sacerdote e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e, se ficar provado que a testemunha mentiu e dê falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Elimine o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso, e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, Israel,
lutar contra seus inimigos. Não desanimem e não tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e o outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se e ainda não recebeu sua mulher? Volte para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar, ao exército designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão escravos e se sujeitarão aos trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos, tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês trarão toda a cidade distante que não pertence às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades nas nações que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os fezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão práticas todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram o seu Deus, os seus deuses. Vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpe de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra em que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para dela tomarem posse, sem que saibam quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até a cidade vizinha. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre o qual nunca foi posto jugo, e a levarão em vale de terras, nunca aradas, nem semeadas, e onde hajam ribeiros de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor, e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os olhos viram que fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste e não consideraste teu povo culpado de sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Quando vocês guerrearam contra os seus inimigos e o Senhor, seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que ela estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe em um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la, nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for da mulher que ele não prefere, quando der a herança sua propriedade aos filhos, não poderá dar direito ao filho mais velho, não poderá dar os direitos do filho mais velho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere de fato for mais velho. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai, nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta das cidades, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe um corpo no madeiro durante a noite.
e enterrem naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Aleluia, glória a Deus. Mais um dia lendo a Bíblia.